Quero saudar a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome dele. Me sinto, como disse ontem, honrado pelo convite do pastor, honrado por estar com vocês aqui. Como o pastor disse, meu nome é Marcos, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí, aqui pertinho aqui do hotel. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, estou com minha esposa Márcia ali ao fundo. É uma honra. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo do Senhor fale através da minha vida, para que os nossos corações sejam consolados pelo poder do Senhor, né? Ontem nós meditávamos ainda, né? Nós estamos celebrando 20 anos desta igreja. É um tempo, como diz assim, pequeno ainda, né? Mas tem uma história. Mas eu quero dizer que essa história não faz 20 anos atrás, ela começou antes da fundação do mundo, quando o Senhor Jesus já elegeu aqueles que eram seus para estarem aqui até esses 20 anos, né? E ontem nós meditávamos acerca da vida da igreja, que faz parte dessa história também. No livro de Josué, quando Josué tem diante dele uma grande luta, uma grande empreita, onde a igreja sai do deserto, 40 anos pelejando, e agora vai passar o Jordão e assumir a terra prometida. Mas era muito mais do que estar numa posição geográfica. O que Josué tinha pela frente era um grande trabalho em fazer com que a igreja continuasse um relacionamento íntimo todos os dias com o Senhor. Não era só avançar um dia e conquistar um lugar, não. Era todos os dias estar na presença do Senhor. E por isso que o livro de Josué, ele é uma cachoeira de encorajamento. Jesus, Deus, através da vida daquele homem, dá para ele coragem, ser forte, corajoso, mas corajoso para uma coisa, para aprender de Deus. Porque quando se aprende de Deus, se torna forte, se torna corajoso. Quando se aprende de Deus, e ainda diz o texto que a pessoa é bem-sucedida, é próspera. Então, quanto mais a gente aprende do Senhor, mais prósperos e bem-sucedidos nós somos. Não tem a ver com dinheiro, viu? Você pode até ter dinheiro, mas prosperidade na palavra de Deus é conhecer quem é o seu Deus. E a minha pergunta nessa noite é para você: o que é que você pensa de Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Uma definição para você, você precisa ter essa definição. Nós vamos olhar para o texto da palavra do Senhor no Evangelho de João nessa noite. E nós precisamos entender que essa convicção de quem é Jesus em nossa vida é fundamental para o crente. Então, preste atenção nisso. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 6. E nós vamos ler dos versos 66 a 69. Evangelho de João, capítulo 6, de 66 a 69. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, olhar para a Tua Palavra e tão somente para a Tua Palavra nesta noite, Jesus. E nós queremos que o Teu Espírito Santo, com toda a autoridade, venha revelar-se aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus coloca em teste os que querem segui-lo. Jesus coloca em teste aqueles que querem segui-lo. Se você já fez algum concurso, se você já procurou emprego, por certo você já foi testado. E é um teste em que você precisa mostrar alguns requisitos seus. E aqui a gente olha essa passagem da palavra de Deus aqui, onde alguns discípulos não estão nada satisfeitos com Jesus. Pelo contrário, eles estão decepcionados. É interessante isso, irmãos, que para poder entender, isso aqui já está fazendo o fechamento do capítulo 6, e no capítulo 6 a gente vai entender quando a gente lê todo ele, porque ali Jesus faz um grande milagre. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes.
E diz o texto bíblico que havia uma multidão a quem ele alimentou. Eu não sei quantos sabem aqui, mas haviam mais de 15 mil pessoas que foram alimentadas pelo Senhor naquele dia. É muita gente. O milagre, porque a Bíblia conta que foram 5 mil, né? Mas 5 mil homens, que são contados aqueles que têm mais de 20 anos. Mulheres, jovens, crianças, nenhum desses eram contados. É por isso que o número vai para quase 15 mil pessoas. É um grande milagre. É um milagre estupendo do poder da glória do Senhor. E o Senhor Jesus, ele começa a se apresentar para toda aquela multidão vem atrás de Jesus, é alimentado fartamente, se satisfaz fartamente, eles comem até sobejarem, e diz o texto bíblico que sobra muito ainda, né? Sobram mais de 12 cestos, da qual são ajuntados e guardados, eu não sei o que são feitos, mas isso não importa. O que importa é aquelas pessoas que vieram até Jesus, foram satisfeitas. E Jesus, então, ali, ele começa a falar sobre provisão de Deus. Jesus, após o milagre, ele vai embora, sai. Mas as pessoas vão atrás dele, as pessoas correm atrás dele. Mas por que as pessoas correm atrás de Jesus? Aí o texto vai dizer, as pessoas vão atrás de Jesus, naquele momento, porque elas queriam pão. Porque elas queriam alguma coisa para a vida delas. Elas queriam que Jesus continuasse satisfazendo os seus desejos. Elas queriam que Jesus desse comida boa, queriam que Jesus desse água boa, queriam que Jesus fizesse milagres. Mas, no entanto, Jesus conhece o que está no coração daquelas pessoas. Então Jesus começa a se apresentar. Jesus diz assim que ele é a provisão de Deus. Jesus fala que ele é muito mais do que o maná que foi entregue lá no deserto. Jesus fala que ele vem do alto, que ele é maior que Moisés. Jesus fala que aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, terá fome e sede satisfeita para a eternidade. E as pessoas começam a ouvir aquela coisa, comer maná, sangue, carne, e eles começam a ficar com Jesus dizendo que conversa louca é essa? Que conversa mais de doido é essa? Não estou me satisfazendo com isso, não. O discurso coloca dúvidas naquelas pessoas. Jesus disse que vem do alto, Jesus é filho de Deus, o que é isso? Isso é blasfêmia. Jesus é Deus. Eles começam a indagar essas coisas, então é por isso que os discípulos aqui, alguns deles, estão realmente estarrecidos com todo esse diálogo de Jesus. Jesus aqui sabe exatamente o que passa no coração de cada um. As pessoas estão ali porque querem comida, querem ver sinais milagrosos, querem cura, querem um rei que liberte eles do poder romano, querem ter as suas satisfações completamente, as suas aspirações satisfeitas, seus pedidos atendidos. Eles procuram não a Jesus, mas sim alguém que trabalhe em prol dos seus instintos. Alguns até estão trabalhando por Jesus, mas não estão, definitivamente, andando com Jesus. É interessante isso, irmãos, porque nós vamos perceber no texto pelo menos 4 coisas nesta noite, que o texto vai nos ensinar. Que algumas pessoas, por mais que estejam trabalhando por Jesus, elas não estão com Jesus na sua vida. É interessante isso, a gente vai perceber. As pessoas que estão caminhando naquele momento com o Senhor Jesus, elas não são diferentes de nós, não, viu? Nós temos muitas pessoas dessas que estão indo atrás de igrejas porque querem receber alguma coisa. E muitos de nós começam a se esforçar, achando que pelo nosso esforço, Jesus vai olhar para a nossa vida e vai nos conceder algumas coisas. Eles realmente não sabem quem é o Senhor Jesus. Eles não têm ideia de quem é Jesus. Eles estão ali trabalhando, vivendo a vida. Na verdade, a preocupação deles é uma só, que eles estejam completamente satisfeitos nos seus desejos mesquinhos. Quem está disposto, então, a seguir Jesus? Essa é a pergunta. Quem está disposto a servir e a seguir Jesus? O texto vai nos mostrar que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vejamos aqui então, irmãos, que esse teste de aprovação foi colocado sobre a vida dos discípulos. Você que é discípulo do Senhor ou acha que é, o teste é colocado para a nossa vida. No teste de Jesus, ele não negocia valores. Jesus diz não aos caprichos, aos desejos, às aspirações erradas. Jesus não veio para satisfazer os nossos desejos. Preste atenção nisso.
Eu sei que todos nós aqui temos algo a pedir e queremos que o Senhor faça. Mas Ele não veio para satisfazer os nossos desejos. A primeira coisa, então, desse teste que Jesus nos mostra, o primeiro momento, versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A primeira coisa, então, que o texto irá nos mostrar é que nem todos serão discípulos de Jesus. Irmãos, saiba disso. Nós temos uma comunidade na igreja, várias pessoas frequentando, muitas pessoas vêm aqui, adoram, levantam as mãos, mas o texto está dizendo o seguinte: nem todos aqueles que estão conosco serão discípulos do Senhor. Está aqui o texto dizendo isso. Parece óbvio tal afirmação, mas ela só se torna óbvia quando realmente são apresentados quais são os requisitos. É por isso que o texto lido começa mostrando muitos indo embora, deixando Jesus. É uma finalização de tudo aquilo que foi apresentado, que Jesus mostra para o povo, quem Jesus é e o que Jesus requer. Jesus é Deus, Jesus é Filho do Altíssimo, Jesus é maná, maná eterno, Jesus é comida, Jesus é bebida, Jesus é satisfação nele, plena a todo aquele que crê, mas essas coisas não agradaram, porque o que eles queriam era comida. O que eles queriam era que Jesus os abençoasse, Jesus os curasse, Jesus os libertasse, Jesus viesse como rei e destruísse o Império Romano. Eles queriam, na verdade, uma pessoa completamente diferente daquela que é apresentada ali. Nem todos que estão junto com Jesus serão seus discípulos. O que eles buscavam era comida. E estão atrás do que pode ser bom e do que pode dar lucro. Na prática, irmãos, esses não buscam Jesus. Para esses, Jesus coloca muitos critérios, muitos que eles não querem ser submetidos. Nós podemos inferir, então, que essas pessoas não possuem equilíbrio, não há maturidade sobre a vida delas. Quantas vezes, irmãos, nós não ficamos frustrados porque Deus não nos deu algo? Quantas vezes nós não ficamos bravos com o Senhor Jesus porque nós pedimos coisas e o Senhor Jesus não nos atendeu e nós ficamos fazendo biquinho, reclamando da vida, não vindo para a igreja, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, porque nós estamos de mal do Senhor Jesus. Nós não somos diferentes desses que estão aqui, porque nós achamos que nós devemos pedir ao Senhor e Ele deve nos atender. Por quê? Porque nós somos crentes nele, porque nós temos méritos nele. E essa religião de esforço, eu quero dizer que ela é um grande engano. O nosso esforço não vale absolutamente nada diante do Senhor. Lembre-se disso, na vida cristã, todo o esforço que vale foi um só que foi feito, o do Senhor Jesus. Nada, nem a nossa santificação é nossa mesma. Porque nós achamos, vou jejuar, vou orar, vou fazer isso, vou ao monte, vou não sei o quê. Disso nada importa se o Espírito Santo não moveu o seu coração a fazer isso. Porque se você tem o desejo em fazer isso, já começa errado. Aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam usufruir de direitos que se achavam donos da religião. Achavam-se donos daquele Jesus. E quantas igrejas que não acham que Jesus pertence somente a eles? Jesus aqui está só olhando tudo aquilo. Jesus começa a olhar aquilo e começa a perceber o que eles estão querendo. Jesus diz assim: eu sou livre. Eu faço o que eu preciso fazer. Jesus conhece o coração nosso. Não adianta a gente querer enganar. Jesus não se deixa enganar. O que nós realmente queremos, sabe o que nós queremos? Qual que a nossa geração quer hoje? Vocês sabem ou não? Nós queremos um like. Nós queremos um like. Nós precisamos de um like. Porque nós achamos que nós somos merecedores de like. Aquelas pessoas queriam like também. O ego deles estava inflado. Irmãos, há tanto crente com o ego inflado, que ele anda assim nas nuvens com poder, com austeridade, e na verdade ele está vazio de Deus. Ele está completamente vazio do Senhor. E são as pessoas que estão se achando mais infladas, são as que mais fazem barulhos e não têm nada absolutamente para oferecer. E exigem, e querem. E como diz, decretam as coisas para o Senhor. Senhor, tu tens que me dar. Você precisa me dar. Eu preciso desse emprego. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, nós estamos caminhando como aquela multidão.
aquela multidão, quando se defronta com as coisas que Jesus oferece, ela diz, mas é muito difícil isso que o Senhor está oferecendo. Seguir com o Senhor, acreditar nisso, que o Senhor é pão, que o Senhor é vida, que o Senhor é filho do Deus eterno, que o Senhor tem poder, autoridade e majestade, que tudo pode, que a gente tem que se render aos teus pés. É muita coisa isso. Onde é que fica eu? É exatamente isso. Aonde fica nós? Deveríamos ficar no lugar que deveríamos sempre ter ficado, quietinhos, esperando que a graça do Senhor começasse a transformar a nossa vida. Pensa numa multidão frustrada, decepcionada, irritada, desiludida. O coração deles está completamente arrebentado. Por quê? Porque eles tinham convicções acerca de Jesus que eram erradas. Por isso que eu perguntei, qual é a convicção que você tem sobre Jesus na sua vida? O que você pensa de Jesus na sua vida? Quais são os seus anseios? Aquelas pessoas estavam com seus anseios completamente opostos aos requisitos que Jesus oferecia. Aqui muitos deles vão fazer o quê? Vão fugir. Eles vão embora. Por que eles vão embora? Porque eles não querem ir para Jesus, porque Jesus já não tem mais nada que agrade eles. Não é assim que a gente faz, né? Se não tem nada que me agrade, eu vou procurar alguém que possa me agradar. E em todos os nossos relacionamentos são assim. Amigos, esposa, filhos, pais, sempre nós estamos procurando que as pessoas venham nos agradar. Se não nos agrada, a gente faz bicão. E a gente não quer saber. Então, pessoas têm anseios errados com relação ao reino de Deus. O reino de Deus e o nosso reino têm uma distância muito grande. Nós estamos construindo, por causa dos nossos likes, um reino nosso. E é onde nós estamos nos frustrando. Nossos filhos se frustrando, nossos amigos se frustrando, porque esperam que o mundo faça assim para eles. Jesus está olhando tudo isso e estarrecido, porque eles estão caminhando no caminho errado. Nós precisamos, irmãos, coragem. Aquela mesma coragem que Deus pediu e deu para Josué, coragem para ler as Escrituras e conhecer quem é Jesus. Coragem só serve para ler as Escrituras, porque é elas que nós encontraremos respostas de vida eterna, poder de Deus para avançar. Não tenha coragem para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Tenha coragem para acordar de madrugada, orar a Deus e ler a palavra. Aí você vai ver a diferença. Tenha coragem para reunir a família diante da palavra de Deus e fazer o culto doméstico na tua casa e dizer: Senhor, essa casa é do Senhor, essa família é do Senhor, mesmo que você comece sozinho. Não tem problema. Porque pelo Espírito Santo de Deus, os outros vão chegar. E as famílias nossas serão restauradas. Irmãos, então, não adianta a gente ficar querendo satisfazer o nosso eu. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. A igreja está com 20 anos aqui, a igreja está crescendo, a igreja está amadurecendo, mas nós, como os crentes no Senhor, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos fugir dos holofotes da fama, nós precisamos fugir dos interesses nossos mesquinhos. O Senhor Jesus está nos mostrando aqui que nós somos interesseiros e o que interessa não é o nosso reino, é o reino do Senhor Jesus. É a glória ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos entender mais lá na frente, ainda, algumas coisas para a gente perceber o quanto nós estamos longe. Jesus aqui, então, ele mostra o primeiro teste. E no primeiro teste ele diz o seguinte: nem todos serão meus discípulos. A segunda coisa que o texto nos mostra, verso 67, observe lá. Então, perguntou Jesus a quem? Aos 12. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Assim é a vida, assim é o reino de Deus. É assim que Jesus trabalha. Não há negociação com os valores do reino de Deus. Quem é pai sabe que quando você não dá alguma coisa para o filho argumenta. E às vezes o argumento dele é tão insistente que a gente acaba cedendo, mesmo sabendo que às vezes estamos fazendo as coisas erradas. Jesus não trabalha assim.
Por mais que você fique insistindo com coisas tolas, Jesus não vende, não troca, não negocia os seus valores. O que importa é que seja feito a vontade do Senhor Jesus. Percebemos que aquelas pessoas, então, nutrem em seus corações aspirações erradas. Eles estão ali porque Jesus lhes deu comida. Eles estão ali e Jesus está os confrontando com firmeza. Vocês estão trabalhando errado. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Mateus capítulo 6, João capítulo 6, verso 26. O que vocês desejam tem um fim. Acaba, é finito e não tem valor algum. É somente para a sua única satisfação. Jesus os chama de egoístas. Vocês não têm condições de perceber o reino de Deus em sua volta. Vejamos alguns desses erros que eles estão cometendo. Eu vou falar pelo menos 3 deles. O primeiro, Jesus está ali com eles e eles preferem comida e sinais. Eles não conseguem enxergar a glória do próprio Filho de Deus. Eles não conseguem valorizar a honra do próprio Jesus. E nós valorizamos? Às vezes nós estamos nas igrejas e coisas acontecem em nossas igrejas que nós ficamos com os olhos assim arregalados. Mas espera aí, está acontecendo isso na nossa igreja? É uma igreja cristã essa? É uma igreja que serve ao Senhor Jesus? É uma igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e abundância? Há coisas que acontecem que são assustadoras. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão comigo e vocês não me valorizam. A segunda coisa que podemos observar naquela multidão é que o Filho de Deus é presente ali, mas eles não estão nem aí para o Filho de Deus. Eles estão preocupados com eles, os filhos dos homens. Eles estão perdidos, irmãos, caminhando na escuridão, eles estão com fome em suas almas, eles buscam comida para os seus ventres e satisfação onde não há satisfação. Isso é uma coisa interessante porque nós fazemos assim. Quando nós estamos assim meio inquietos, meio abatidos, meio calma, assim, meio perturbada, a gente vai para onde? Normalmente, um bom lugar que tenha comida, né? Um shopping para comprar. Né? Não estou falando brincadeira não, para todo mundo, tanto homem quanto mulher. Ou então um campo de futebol, né? Ou quem sabe um bar. A gente vai para dar uma relaxada. Por quê? Porque a gente quer uma satisfação que ela passa. Ela vai embora. Ela não nutre nada. É exatamente isso que a gente faz. Ou então a gente fica adiante assistindo, como é que fala, aquelas maratonas de séries, né? Senta ali, prepara a pipoca grande, um tonel de pipoca, um tonel de refrigerante, senta ali a manhã inteira, a tarde inteira, assistindo nada, se enchendo de nada, de vazio. E você sai daquilo, puxa, hoje eu me enchi de vazio. E aí como é que você está? Vazio. Você não tem nada. É exatamente aquilo que as pessoas fazem. Elas procuram se satisfazer de algo que não satisfaz. Ela não tem como satisfazer um ego desse que quer uma coisa para si, para eles mesmos. É como diz o texto da palavra do Senhor, quando o fariseu vai ao templo para orar, diz o texto que ele orava dele para ele mesmo. Ele dizia: ó Senhor, eu não sou como todo mundo, porque eu sou diferente. Há muitas pessoas que pensam que são diferentes, que pensam que são melhores do que os outros. Aquelas pessoas, então, estavam buscando satisfazer simplesmente a elas. O centro da atenção era elas. Aqui, Jesus não era o mais importante. Eles querem comer agora, um prazer transitório, passageiro, desprezível. Nós somos assim também. Nós estamos procurando prazer a todo custo. Nós queremos todos os dias se sentir bem. Queremos alegrias, queremos festas, queremos dinheiro, amigos do bom, amigos do bem, queremos do bom, do melhor. Gastamos nossa vida nessa busca. E é verdade que tenho certeza aqui que muitos aqui têm mais de um emprego. E se não tem mais de um emprego, trabalho que nem doido, que nem louco, para conseguir dinheiro, para pagar conta. E o dinheiro não dá. Né? E aí tem que trabalhar mais. E aí está cansado para servir ao Senhor. E aí fica bravo com o Senhor porque o Senhor não está dando aumento de salário. Aí fica bravo com o Senhor porque está sendo gasto, porque aumenta o gás, porque aumenta um monte de coisa, e o teu dinheiro não é mais suficiente para nada. Nós estamos caminhando errado. A nossa satisfação busca a satisfação naquilo que o mundo está dando, e tudo que o mundo oferece nunca vai satisfazer um coração que precisa do Senhor Jesus. Nunca. Aprenda isso, nunca. Você pode ser o empresário mais próspero da sua vida, mas que se o seu coração tiver no dinheiro o amor, você nunca será feliz.
Nunca será feliz. Jesus, então, quer dizer a eles algo muito importante. Jesus aqui não negocia valores, ele chega para os 12, os mais próximos. Vem cá, vocês querem ir junto com eles? Se vocês quiserem ir junto com eles, a porta está aberta, pode ir embora. Eu não vou negociar jeitinho para vocês. Quer ir embora? Por favor, vão. E é exatamente o que o Senhor Jesus faz. Não tem negociação no reino de Deus. Jesus aqui não brinca com o reino dele. Jesus aqui, ele é sério. Jesus aqui sabe o valor. Jesus sabe o que ele veio fazer na terra. Nós é que não sabemos. Jesus sabe qual foi o preço. E nós temos cantado isso, né? Que foi pago um alto preço. Jesus, então, mostra para eles aqui que eles eram simplesmente consumistas da fé. Eles eram no fast food de Deus. Eles queriam o melhor. E nós somos assim, irmãos. Infelizmente. A graça de Jesus tem transformado a gente em consumistas da fé. E nós temos nos revoltado porque nós não temos encontrado alguém que satisfaça do jeito que a gente quer. Eu quero dizer que nunca vai ser desse jeito. Não somos nós que devemos ser satisfeitos, nós que devemos satisfazer ao Senhor Jesus. É nós que devemos nos apresentar diante do Senhor. Jesus aqui, então, quer andar com eles, mas só se eles entenderem que não tem negociação com os valores do reino do Senhor. Outra coisa que eles procuram aqui, sinais e maravilhas, milagre. Eu quero dizer uma coisa, milagre não transforma caráter. Vejam eles presenciaram a alimentação de mais de 10, 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, é isso? É isso, né? E eles foram alimentados por essa multidão, Deus os alimentou, mas, no entanto, não mudou neles nada, absolutamente nada. Então, não fica pedindo milagre de Deus na sua vida, porque o milagre de Deus na sua vida vai te fazer você refletir por um certo tempo. Depois você vai esquecer quem foi aquele que fez o milagre. Milagre não muda caráter. Eles não conseguem reconhecer que Deus é soberano, que Jesus é soberano, que Jesus tem autoridade, que Jesus tem poder e tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Eles não podem, eles não querem seguir o jeito de Jesus. Eles não querem. E aí eu digo, irmãos, que nós queremos as coisas passageiras. Nós não queremos aquilo que é eterno. A gente, infelizmente, está sendo doutrinado a viver um evangelho que ele é mentiroso, um evangelho light, um evangelho que não olha para o esforço de Cristo, mas olha para o esforço nosso. E esse evangelho é destruidor com a nossa vida. Nada do que eu e você venhamos a fazer vai mudar os valores do reino de Deus. Nada do que eu e você venhamos a fazer vai tocar o coração de Jesus para que ele venha nos atender com os nossos pedidos. Não tem jeito. Não há negociação com o reino do Senhor. Jesus diz aqui que ele não é um libertador político. Jesus diz aqui que ele não é um alimentador de multidão. Jesus diz aqui que ele é maior que Moisés. Jesus diz aqui que ele não é um servidor de caprichos. Jesus diz aqui que ele não é um garoto de recado. Jesus diz aqui que o caminho, ele não é um caminho, ele não é uma escolha e ele não é uma verdade. Jesus se revela no Evangelho de João com pelo menos 7 coisas fundamentais que nós precisamos ler e entender. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse é o Jesus que se revela nas Escrituras. Esse é o teste que está sendo colocado à mesa, que está sendo para que os seus discípulos venham dizer se querem segui-lo ou não. Muitos o deixaram, muitos o abandonaram. E nós? O que vamos fazer? Você está disposto a seguir o Senhor Jesus? Até agora a gente viu então que nem todos serão discípulos de Jesus,
que não há negociação com os valores do reino. E a terceira coisa, e essa agora eu quero que você preste bem atenção, abra a tua Bíblia, porque é fundamental para a nossa vida cristã. Verso 68, diz assim: olha o que responde Simão Pedro. Para quem conhece a história de Simão Pedro, sabe que ele era um cara petulante, que ele era um cara, até diria que arrogante, que ele era um cara intrépido, mas ele, nesse momento, ele vai falar umas palavras preciosas. Presta atenção no que ele diz ali, verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nossa convicção, terceiro ponto, nossa convicção de quem é Jesus é fundamental na nossa vida. Aqui nós estamos contemplando, irmãos, a vitória de Jesus. Muitos o deixaram de fato, muitos o abandonaram, mas a resposta dada pelo apóstolo Pedro deve ser anotada, gravada em nossas mentes e corações. O teste foi dado e o resultado agora para aqueles 12 discípulos foi aprovado. É isso que nós desejamos, que nós conheçamos quem é esse Jesus. Pedro tem foco, é Jesus que ele olha. Pedro tem unidade, somente com Jesus e nada mais. O mundo não tem nada para nos oferecer, Jesus. O que tem para ser oferecido é só o Senhor que pode nos dar. Depois desse teste aqui, irmãos, Jesus levanta olha para a nossa vida e nós conseguimos perceber pelo menos aqui algumas coisas na resposta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, a primeira coisa que ele fala: para quem iremos nós? Pedro sabe que só tem um que podemos seguir, é Jesus. Pedro nos revela que não podemos criar outros ídolos em nossa vida. Ele mostra também que nem Pedro, nem os seus amigos poderiam substituir Jesus. Pedro, com isso, deixa claro, e sem nenhum menor risco de dúvidas em seu coração, que se tem que alguém que seguir, esse alguém é Jesus. Pedro expressa aqui, nas suas palavras, que nós só temos identidade por Jesus. Geralmente, quando a gente vai fazer alguma compra, né, a primeira coisa que eles pedem da gente é CPF, né? Se tiver sujo, já não dá para fazer a compra, né? No reino cristão, no reino de Deus, em Jesus, nós temos identidade. Porque agora, Pedro está dizendo o seguinte, para todos que estão ali, Pedro está dizendo: Senhor, não é mais Pedro, mas é o Jesus que habita em Pedro. Não é mais o pastor Marcos, mas é o Jesus que o pastor Marcos vive. Não é mais você. Você não tem mais CPF no reino de Deus. A tua identidade é Jesus Cristo. É Ele. Pedro experimentará dessa sua nova identidade. Por que eu digo isso? Eu falei que quem conhece o apóstolo Pedro sabe o que vai acontecer daqui a um tempo para frente. Pedro ainda vai negar Jesus. Mesmo fazendo essa afirmação aqui, Pedro vai negar Jesus. Mas a convicção que ele tem aqui é que vai fazer ele, lá na frente, ser restaurado pelo Senhor. Então, se nós não tivermos essa convicção de que a nossa identidade agora pertence ao Senhor, nós vamos achar que nós somos ainda alguma coisa. A segunda coisa que Pedro vai revelar também aqui, observe lá. Para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui é necessário destacar uma coisa. Pedro está dizendo, só Jesus tem a palavra. Aqui é necessário destacar o Logos. O que é o Logos? Logos é aquilo que veio à existência. Logos é a palavra, é o verbo encarnado, é a vida. Jesus veio habitar com o seu povo. Isso é extraordinário, irmãos. A igreja precisa entender isso. Não é mais nós, é o Senhor que veio. É o Senhor que nos rendeu, é o Senhor que nos salvou, é o Senhor que nos dignificou, é o Senhor que olha para nós. Deus só olha por nós por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse feito nada, nós não estaríamos sendo olhados pelo Senhor. Nós só somos alguma coisa porque a obra foi de Cristo. Ele que fez completamente tudo na nossa vida. Essa é a palavra geradora. A palavra, então, aqui, irmãos, é de Jesus. É uma coisa interessante, sabe o que é? Eu não sei como é que você começa a falar de Jesus para as pessoas. Às vezes você quer dizer assim, no tempo que eu era incrédulo, o diabo fez isso comigo, fez aquilo. Não é isso. A palavra que tem que ser dita é a palavra de Deus. Não é mais você. Não é a tua experiência. É o que Pedro está dizendo. Não mais sou eu.
Não é o que eu aprendi, mas o que eu estou aprendendo agora com o Senhor Jesus, agora para frente. Então, se tem alguma coisa para falar, tem que ser palavra de Deus. A glória está no Verbo eterno. O poder está na palavra, não em nós. Nós temos que saber a palavra para poder anunciar, para poder proclamar, para poder vivenciar isso em nossas vidas. E esse é um grande problema. Nós não conhecemos a palavra. É por isso que só temos identidade com Cristo. A palavra é de Cristo, não é a nossa. Não adianta você estudar, não adianta você fazer doutorado, pós-doutorado, porque não é isso que vai importar. O que vai importar é o Logos do Senhor na tua vida. É o quanto você está disposto de anunciar para o mundo inteiro que Jesus é Senhor e Salvador. Que Ele que tem palavra de vida eterna. A gente não pode ficar amedrontado, porque quando a gente tem palavra de Deus, esta permanece. A nossa palavra vai fora, mas a palavra do Senhor Jesus permanece. A igreja precisa falar da palavra. Não fale mais da tua experiência, fale daquele que fez a mudança na tua vida. Interessante que essa palavra logos, ela sempre trouxe um grande contraste para o povo grego, né? E há pelo menos 3 coisas da nossa vida que a gente tem assim um paradoxo de vivência. A primeira delas é vida ou morte, né? Há sempre uma luta. Todo mundo quer viver, mas nós vamos morrer, não vamos? Só que Jesus vem para fazer diferença. O logos vem dizer o quê? Vida eterna. Oh, glória a Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. A igreja de Jesus não morre. Ela vai para a glória com o Senhor. Ela muda de estado. Nós precisamos crer nisso. A outra coisa que acontece, individual ou grupo. Geralmente o mundo a gente percebe que é individual. Jesus veio para dizer, agora não há mais várias pessoas, apenas um comigo, a igreja. Então, agora é o grupo, não é mais o individual. Então, para que sermos tão egoístas? Cristo já quebrou o muro que separava. Eu fico frustrado um pouco com algumas coisas. Por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento até melhor com os batistas do que com os próprios presbiterianos. É engraçado isso, né? Mas, infelizmente, nós somos quantas igrejas evangélicas e nós não temos, às vezes, um projeto junto para a honra e glória do nome do Senhor. Por que isso? Porque nós colocamos barreiras. Porque nós estamos sendo egoístas. Por que a gente não pode sentar, eu e o pastor e outro pastor, vamos fazer uma coisa junto para a honra e a glória do nome do Senhor? E não vai aparecer nem batista, nem presbiteriano, mas vai aparecer o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem que aparecer. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. E uma outra coisa, e essa aqui também é muito legal. Por exemplo, nós aqui nascemos, crescemos, estudamos, vamos estudando, e a gente sempre quer ser uma coisa a mais, né? Todos aqui queremos um pouquinho mais. Aspiração e realização. Todos nós ficamos aquém do que nós gostaríamos, não é verdade? Eu pelo menos, queria ter feito algumas faculdades que eu não fiz, né? Engraçado que Jesus, com o Logos, ele vem romper com tudo isso. Por quê? Porque sabe o que Jesus quer da nossa vida? Ele não quer que você tenha 2, 3, 4 faculdades, doutorado, pós, ele não quer nada disso. Ele quer que você seja parecido com o Filho de Deus, para todos. Então, a nossa realização não é nossa, mas é o que Deus já disse, que nós temos que ser parecidos com Jesus. Tanto eu como você. Então, para de ficar lutando. Deus já disse o que é para a tua vida. É nisso que você está procurando ser? Mais parecido com o Senhor Jesus? Se não é, comece a mudar. E com tudo isso, a gente vai perceber que daí, a partir desse momento, a gente vai começar a influenciar alguém. Então, só pelo fato da convicção que a gente tem de quem é Jesus, a gente vai começar a influenciar. Por que eu digo isso? Lembra do apóstolo Pedro? Agora falando isso, negando a Jesus, mas lá no livro de Atos, quando ele prega o Evangelho, quantas pessoas se rendem ao Senhor? Mais de 3.000 pessoas se rendem. Ele influencia porque ele sabia em quem ele cria. Quem sabe Deus pode usar você num momento distinto da tua vida para falar do amor de Deus e a pessoa se render ao Senhor. Isso é dom de Deus. Você precisa crer, a igreja precisa crer que o poder está naquele que chamou a gente para a obra do Senhor.
É Ele que nos sustenta. Agora tem uma coisa. Pedro vai dizer o seguinte, ali, ó, se você observar, no verso... Vou voltar aqui. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Há uma coisa que precisa fazer para a gente ter essa convicção. Tem que conhecer de Jesus. Tem que conhecer de Jesus. Crer e conhecer. Sabe o que significa isso? O que dá para uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que tem essa ideia, dessa concepção, que Deus é Deus, que o Senhor Jesus é Filho de Deus, é todo-poderoso, é único, é Senhor, que nós somos testemunha dEle. Sabe o que acontece com alguém que crê assim? Essa pessoa tem confiança e tem estabilidade. Já perceberam um lar estável? Um lar que crê no Senhor Jesus, que os filhos são educados segundo a palavra de Deus, que os negócios são orientados segundo a palavra de Deus, que vive na igreja segundo a vontade de Deus. Isso dá para a igreja estabilidade e confiança em Jesus. Se você não tem estabilidade no teu emocional, na tua vida financeira, na tua vida em casa, com criação de filhos, trabalho, é porque está faltando conhecer mais do Senhor. Porque quanto mais conhecemos dele, mais convictos que estamos andando no caminho certo. Porque já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade daquele que nos arregimentou. Pedro mostra então nas suas palavras que Pedro se rende ao senhorio de Jesus. Pedro está dizendo assim como Paulo diz agora, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo para a glória no Filho de Deus. Não se trata mais de nós. Não se trata da igreja Saron. Se trata de servos de Jesus Cristo que estão dispostos a anunciar Jesus, a viver Jesus. Irmãos, por quarto e último ensino, nós aprendemos que nem todos serão discípulos de Jesus. Nós aprendemos que não há negociação com os valores do reino de Deus. E nós aprendemos que a nossa convicção de quem é Jesus é fundamental na nossa vida. E a quarta e última coisa, verso 69, parte final. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A quarta e última coisa, quem crê em Jesus reflete a sua glória. Quem crê em Jesus reflete a sua glória. Não adianta você querer passar batom, maquiagem, cortar cabelo no cabeleireiro, que não é esta glória que nós estamos falando aqui. É algo muito maior que tem na nossa vida. Não é aquilo que o Facebook mostra, mas é aquilo que o teu coração faz transparecer. É o teu cheiro, o teu perfume de Deus sobre a tua vida. São as tuas palavras, são o jeito que você conduz o teu coração, a tua vida, os teus estudos, o teu relacionamento com pai e mãe, o teu respeito próprio e o teu amor e devoção ao Senhor. Tudo quanto o servo de Deus toca é para a glória do nome de Jesus. É isso que Pedro está mostrando, que ele quer dizer, o Santo de Deus era Jesus. E ele servia ao Santo de Deus. Então, aquele povo que foi embora, nós podemos olhar no primeiro momento que Jesus perdeu, não, quem perdeu foi o povo que foi embora. Porque aqueles que são do Senhor, o Senhor os traz para serem firmes na presença dEle. E é o tempo de Deus. Pessoas serão trazidas. Se alguém foi embora, não está com a gente, é porque não pertence ao reino de Deus. Mas a pergunta e o teste permanece. Você quer ser discípulo do Senhor? Tenha convicção. Assim como Pedro disse, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, precisamos deixar a nossa petulância, o nosso orgulho, a nossa soberba e dizer assim, Senhor, eu quero voltar a viver como o Senhor quer que eu viva. Não é mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, mas é o desejo e a vontade do Senhor sobre a minha vida. Não queira mudar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, que você não muda nada e ninguém. Quem muda é a palavra de Deus. A partir do momento em que a palavra transforma, é transformado quem está próximo. É por isso que nesse versículo fala que a glória de Deus é manifestada para aquele que crê. Aonde você estiver, o Senhor Jesus vai fazer que brilhe em você o poder dele, poder que vem do alto. Que esta igreja, 20 anos,
possa, em nome de Jesus, continuar com essa perspectiva de que Jesus é o Senhor desta igreja e não tem nome mais nenhum mais importante do que o dele. É só Jesus. É só Jesus. A dele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Amém? Louvado seja o Senhor.